Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso resumão da semana. Para você que não pôde acompanhar todo o noticiário durante essa semana agitada, né? E para aqueles que também acompanharam, mas querem relembrar os principais pontos da política do Tocantins nos últimos dias. Vamos começar então. Nós vamos começar primeiro o ponto aí. A ex-deputada federal Josi Nunes disse para mim que ela não pensa nesse momento em ser candidata a prefeita lá em Gurupi, como ela já foi em 2008, na época perdeu para o Alexandre Abdala, nós falamos sobre isso durante a semana, mas também não descartou a possibilidade de vir a disputar o governo, a prefeitura de Gurupi. Ela foi uma importantíssima aliada do atual prefeito Laurence Moreira em 2012 e 2016, mas depois das eleições de 2016 eles romperam. A mãe da Josi, Dolores Nunes, é vice do Laurence e está logicamente como uma vice decorativa nesse momento em função do rompimento entre os dois. Então aí a Josi não descarta a possibilidade de disputar a prefeitura de 2020, apesar que ela disse que nesse momento ainda não está nos planos dela. Um outro tema importante durante a semana foi o empréstimo de 210,8 milhões de reais da Prefeitura de Araguaína junto à CAF, aquela mesma instituição latina que está emprestando aí 60 milhões de dólares para a Prefeitura de Palmas, também vai emprestar para a Araguaína. A Araguaína vai investir esse dinheiro em macro e micro drenagens de córregos e também na pavimentação de 12 bairros. O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, afirmou que espera que em 60 dias essa operação esteja concluída na sua esfera burocrática e política, porque precisa de aprovação do Senado e aí já possa ser assinado esse contrato e começar essas obras aí, que ele quer começar já em abril essa obra. Então, vamos colocar abril, maio, deve já estar iniciando essas obras aí em Araguaína. Outro ponto fundamental, e esse foi o mais polêmico de toda a semana, foi a questão do novo Manual de Procedimentos da Polícia Civil do Estado, que traz algumas previsões bastante polêmicas. O Sindicato dos Delegados considera algumas inconstitucionais, como por exemplo, ter que antecipar operações para chefe de departamento ou então ao delegado de geral de polícia. Aí o Sindipol está dizendo o seguinte: bom, então quer dizer que agora, além de decisão judicial, nós temos que ter autorização da própria cúpula da segurança pública. Eu falei sobre isso, esse ponto realmente é uma coisa esquisita, né? Você antecipar a operação que deveria ter o efeito surpresa como a sua maior qualidade, é muito estranho. Outros pontos, por exemplo, foi em relação à questão do acompanhamento da imprensa, né? Nesse ponto eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei, reafirmo e não concordo. Até publicamos um artigo durante a semana de um delegado falando, defendendo a questão da imagem, a liberdade de imprensa. Antes da liberdade de imprensa existe a presunção da inocência. E chegar com a imprensa em operação, é lógico que a Polícia Civil usa isso para conquistar a opinião pública a seu favor, mas é um estupro a presunção da inocência, é um estupro às garantias individuais, até porque ali é uma fase de coleta de provas ainda, não tem, e na verdade quando leva a imprensa, mete microfone, mete câmera, está fazendo julgamento de condenação do alvo da operação. Então eu sinceramente, mesmo com jornalista, mas antes no olhar de cidadão, os coleguinhas adoram porque dá uma audiência enorme isso, e a defesa aí não é defesa da liberdade de imprensa, de acesso à informação, mas é uma defesa da audiência, e isso não é mais importante nessa fase da operação policial. Nessa fase é a coleta de provas e o sigilo para garantir que um inocente amanhã não seja, um inocente não seja precipitadamente condenado à vista da opinião pública. Então, nesse ponto, eu discordo do Sindicato dos Delegados. Eu acho que esse acompanhamento da polícia, da imprensa, que é saudável para os policiais, para a proteção deles, porque você joga a opinião pública a favor deles, e aí você gera uma blindagem política até para a Polícia Civil. Mas no caso daquele que é atingido, e muitas vezes a minha preocupação é essa, aquele que é atingido injustamente, esse aí vai carregar uma mancha para o resto da vida. Então eu realmente, essa questão da imprensa, eu não concordo. Agora, a antecipação sobre qualquer prisma
da operação, eu acho um absurdo total. O governo fez ontem lá uma burilagem lá para dar uma ajustada na redação do texto, mas mesmo assim eu concordo também com o sindicato da polícia, dos delegados de polícia, não ficou bom mesmo, do mesmo jeito. O cara ainda exige, por exemplo, que se peça autorização para fazer operação, se comunique, se antecipe, qualquer tipo de antecipação não é boa, eu acho muito complicado, né? E então esse é um tema que inclusive vai ter muitos capítulos, inclusive a OAB fez uma recomendação ao governo pedindo alterações, né? Já tem decisão da Justiça considerando inconstitucional, a Justiça de Filadélfia, esse artigo 75 que trata da antecipação da informação. O artigo também concorda, diz que proíbe o acesso da imprensa, proíbe o acesso da imprensa à informação. Nesse aspecto de acesso à informação, eu discordo, não é acesso à informação, é direito de ter mais audiência, porque esse acesso de informação é prejudicial ao alvo da operação, que não é nada mais do que uma pessoa que está iniciando a investigação contra ela. E depois tem condenação. Nós já tivemos suicídio no Brasil por conta de injustiça cometida por operação, por essa pirotecnia, esse espetáculo circense que é feito nessas operações policiais. E nisso eu discordo completamente, correto? Bom, a Câmara de Augustinópolis cassou o prefeito Júlio Oliveira, né, por causa de um suposto esquema de corrupção que teria lá envolvendo vereadores. Lembra que 10 dos 11 vereadores foram afastados pela Justiça, e aí o prefeito estaria envolvido aí num esquema de operação de 40 mil reais mensais, de corrupção de 40 mil reais mensais. No entanto, isso ocorreu na segunda-feira. No entanto, nessa sexta-feira, a Justiça determinou que a suspensão dos efeitos desse processo da Câmara, porque encontrou irregularidades no processo, na tramitação do processo, questão de direito de defesa, enfim, alguns erros processuais que fizeram com que o juiz anulasse essa decisão da Câmara, correto? Bom, um outro ponto interessante, que o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amassa, fez o primeiro ataque à sua sucessora, né, e à sua ex-vice, a Cíntia Ribeiro, que hoje é a prefeita de Palmas. O Amassa foi pela primeira vez criticar por causa da situação das UPAs, pediu perdão a Palmas por ter deixado Palmas, né? O vereador Milton Neres chamou a Amassa de Madalena arrependida, né? Foi bem interessante isso. E aí é o primeiro movimento público do Amassa contra a Cíntia, e com certeza eu já disse isso há alguns meses e já escrevi, já falei aqui no nosso canal que o Amassa vai ser o maior opositor da Cíntia, com certeza, até o processo eleitoral, porque ele vai querer preservar o seu capital político, que é a gestão de Palmas. Saiu bem avaliado, ele é um grande marqueteiro de si mesmo, então saiu muito bem avaliado, e isso aí, logicamente, vai torná-lo, já que a Cíntia não aceitou ser um despachante do Amasta, um subserviente ao Amasta, com certeza ela vai ser alvo das críticas. E a Cíntia reagiu demitindo 2 pessoas ligadas ao Amasta, que estavam ainda na gestão, e no dia seguinte a Cíntia já exonerou essas 2 pessoas, ou seja, a Cíntia mostrou que está disposta a reagir. Vamos ver, essa novela vai ter muitos capítulos, vamos estar acompanhando pelo CT. Os vereadores decidiram retomar a CPI do Previ Palmas, já teve uma sessão de instalação. O novo presidente é o Milton Neres, né? Então, e o Milton disse que quer ir para Porto Alegre, ver uma comissão lá em Porto Alegre, vistoriar esse tal Cais Mauá, que recebeu 50 milhões de reais, teria recebido 50 milhões de reais de investimento do Fundo de Previdência dos Servidores de Palmas, e ele quer ver o que é isso, qual o objetivo. As obras estão paradas, só na promessa, até agora não tem nada de novidade, e essa CPI vai até o dia 5 de maio, e ele quer ouvir aí o ex-presidente, o tal do Max Fleury, que sumiu, tomou Doril, ninguém sabe onde está, e quer ouvir também ainda de novo as empresas que foram lá com gracejo, não te devo satisfação, pegaram 50 milhões dos servidores públicos e acham que não deve satisfação a ninguém. É brincadeira, né? Realmente tem que levar a fundo essas investigações. Bom, teve uma surpresa da semana, que foi o ex-governador Marcelo Miranda, que andava
fora do noticiário já há algum tempo, e veio a público agora anunciar, durante a reunião de terça-feira do Executivo Estadual do MDB, que quer disputar a presidência do partido em maio, né? Uma surpresa, ele a princípio estaria apoiando o Jair Farias, deputado estadual, que também manteve a candidatura à presidência, e o Marcelo colocou seu nome aí. Vamos ver o que vai acontecer. O Freire Júnior, que tinha intenção, não se manifestou na reunião, não colocou seu nome na disputa. O Derval de Paiva, ele se licenciou, o Dr. Buti assumiu a presidência regional do MDB, mas o Derval de Paiva também não colocou seu nome como candidato. É uma questão que com certeza vai ser discutida internamente. Não se descarta, por exemplo, a possibilidade do Jair Farias, deputado estadual, chegar até a ser vice do Marcelo numa chapa de consenso. O objetivo é realmente tentar chegar ao consenso e não ter um bate-chapa aí em maio que pode dividir ainda mais o partido. Bom, o Major Negreiros, o vereador Major Negreiros aqui de Palmas, ele foi escolhido como relator da CPI da BRK Ambiental. Lembrando que a CPI vai investigar aqueles 2 aditivos que foram feitos pelo ex-prefeito Carlos Amassa, que fez com que a BRK começasse a bancar obras que não tem nada a ver com saneamento, parque de povos indígenas, reforma e manutenção de estádio, pista de skate, umas coisas assim absurdas que a BRK teria bancado, e pior, que quer pegar agora, que se vendia na época que esse investimento seria uma bondade da empresa. Na verdade, a empresa quer pegar agora, segundo o vereador Milton Neres, fala em 57 milhões de reais e colocar na tarifa de água, que é pior, que esse custo seria distribuído por 47 municípios que participam de uma planilha comum de custo da água. Imagina um absurdo. Fora isso, tem outro absurdo, que havia um comitê gestor, e esse comitê gestor recebia, cada secretário do município, cada um deles recebia R$2.000 por sessão, por reunião, e segundo o vereador Milton Neres, a BRK teria pago mais de R$2 milhões por essas reuniões. Então tudo isso vai ser investigado nessa CPI, que é muito importante. Segundo o Milton Neres também, a tarifa de água aumentou 52% de 2014 para cá, e segundo ele, por conta dessas gracinhas que foram feitas com esse aditivo aí no contrato da BRK. O Ministério Público, houve uma audiência da medida provisória sobre o congelamento das progressões por 30 meses que o governo anunciou por conta do ajuste do Estado. Teve essa audiência, foi interessante, o ponto em que o secretário da Fazenda, o Sandro Armando, informou que essas medidas, com esse congelamento das progressões e dos ajustes, o Estado pretende crescer 4,5% em 2019, e o economista Valdecir Rodrigues deixou claro que o Tocantins é imprescindível que o Tocantins cresça 5% ao ano, porque senão vai ter problemas seríssimos. Imagine se não tivessem essas medidas de contenção e esse congelamento das progressões. A situação é muito complicada, não é simples, o servidor tem direito, mas o Estado não tem condições. Isso precisa ser muito bem discutido, correto? O Palácio Araguaia enviou um substitutivo ao projeto de orçamento que até hoje não foi votado, é para ter sido votado no dia 31 de dezembro, até hoje não foi votado esse orçamento, e ele está incorporando aí as mudanças na estrutura com essas medidas de ajuste, e também quer ganhar tempo, protelar para que melhore o desempenho fiscal do Estado do primeiro quadrimestre, que termina em abril, e com isso consiga liberar também os empréstimos que estão pendentes lá, entre eles os 130 milhões de reais para a ponte de Porto Nacional. O senador Eduardo Gomes foi escolhido como um dos 4 vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado, né? Isso é um papel importante que o Eduardo Gomes começa a ter aí no plenário do Senado da República. O ex-governador Siqueira Campos está sendo homenageado na exposição um estadista do setentrião goiano ao Tocantins. Essa exposição vai estar aberta até o dia 19 de junho no Memorial Coluna Prestes e pode ser visitada das 8 às 18 horas. O Siqueira é aquele tipo de político que desperta muito ódio e amor, né? Mas é certo que a importância dele para o Estado é muito grande.
ele tem um papel fundamental no Tocantins, na criação do Tocantins, na fundação de Palmas e na instalação do Estado. O Siqueira é um dos maiores líderes do Brasil, que conseguiu criar uma capital, criar um Estado, e então, assim, são dos poucos que conseguiram isso. Hoje é suplente de senador, primeiro suplente, e o Eduardo Gomes disse que vai dar, inclusive agora essa semana, dia 18, agora, da segunda-feira, né, que é o dia da autonomia, que o Siqueira vai assumir lá. Vamos ver se ele vai ter condições de saúde para isso, para assumir, porque a saúde dele está muito frágil, para assumir lá o Senado e ser homenageado no dia da autonomia do Estado. E, para a gente encerrar, as vaias que a prefeita Cíntia levou na Câmara na quinta-feira, por conta da solenidade do Dia da Mulher, por conta das reivindicações dos servidores lá cobrando as progressões que não são pagas há 3 anos, e foram lá cobrar, e aí vaiaram a Cíntia. Saiu por cima, foi muito democrática, disse que respeita a insatisfação do servidor, reconhece a legitimidade das reivindicações e que trará boas notícias no dia 3 de abril, quando completa 1 ano de mandato. Dos bastidores, que se diz que a prefeita no dia 3 vai confirmar o pagamento dessas progressões. Pessoal, essas foram as principais notícias da semana. Espero que tenham gostado do nosso resumão. Convido você, fundamental, ajude a gente aí, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações e curta esse vídeo se você gostou. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Obrigado!